Olá pessoal, tudo Blue? Aqui é a Lu. Quero passar uma breve reflexão para a gente prestar um pouquinho atenção nesse momento que todos nós estamos passando, junto às consequências das enchentes do Rio Grande do Sul, que vai afetar todo o Brasil, porque como eu coloco lá no Sabedoria Pública, no @Sabedoria Pública, economicamente afeta a todos, tá? Então, você aí que tá dando risada da desgraça, toda desgraça será afetada pelo Brasil todo e ainda virão mais desgraças, sim, porque nós estamos num momento de ondas moduladoras negativas que afetam as mudanças climáticas, tá? Potencializa, vocês estão vendo que o céu está muito diferente, o sol está diferente, e nós não estamos encaminhando para um aquecimento global, e sim para uma mini era glacial, um frio maior, tá? Então, assim, passamos um calor imenso e devemos nos preparar para um frio também intenso, tá? Sempre o Brasil é menos afetado, mas não quer dizer que menos afetado signifique que não haverá consequências graves à vida. Já lembrando que, mesmo que a elite globalista não entenda certo o que está acontecendo, mas eles sabem que está acontecendo e vai acontecer. E como o intuito é a redução populacional, conforme a agenda deles, que eu sempre falo para vocês, a Agenda 2030, que foi antecipada para 2025, de redução populacional, eles vão começar toda a próxima pandemia aqui no Brasil, linkando todas as coisas, linkando o carnaval, linkando todas essas catástrofes, dengue. E não se esqueçam, gente, são muitas pessoas que perderam a vida na enchente. Já tem uma semana aí, mais de uma semana, de corpos se decompondo, fora todo o lixo, todas as bactérias, doenças, tá? Então, está muito perigoso também para as pessoas que estão salvando, casos de até profissionais da saúde, como eu postei aí, do nada perdendo a vida. Então, infecção é sério. Eles vão juntar tudo isso para inventar a doença X, para fomentar a doença X, tá bom? E a maioria das doenças tem início no intestino. Então, se você ainda está salvo, a seco, por favor, pare de consumir comidas industrializadas, ultraprocessadas. Faça o seu estoque de carne, de proteína, faça o seu estoque de grãos, o estoque dos seus medicamentos, especialmente de uso contínuo, dê um suporte aí para as pessoas mais vulneráveis da sua família, próximo, vocês que vivem em grupos, tem a família, tem um bairro, tem um prédio, condomínio, exija do síndico, da administradora, já um planejamento, se caso alguma coisa acontecer, tá bom? Porque eu vejo a maioria de pessoas que estão em cargos de responsabilidade, de chefia, de responsabilidade, não tem o mínimo de gestão. E quando acontece alguma coisa realmente grave que prejudica e afeta, e o prejuízo será seu, você que vai ter que colher provas sobre o seu prejuízo, sobre a omissão, sobre a negligência.
E você sempre vai estar ocupado com várias outras coisas para lidar. E não vai perder tempo e dinheiro e vai acabar engolindo o prejuízo. Então, gente, já se organiza. Se acontecer alguma coisa, qual que é o plano? Já sempre deixa. Aprenda com os antigos. Os antigos, mesmo se fosse um pé de maracujá de limão, os antigos plantavam. Acabou alguma coisa, come ali né, da hortinha. Sempre deixa os documentos importantes, documentos das crianças, tudo. Sempre uma mochila impermeável, com um pouco de alimento, toda a documentação, tá? Porque agora vai ser complicado, tá? Imagine a situação de agora, em que as pessoas não conseguem nem identificar, as crianças não sabem identificar ou falar quem é mãe, quem é o pai, tá? E por isso que elas estão vulneráveis. Agora, o principal ponto que me inspirou aqui pra gente fazer uma reflexão, gente. Primeiro, não espere de quem você paga para ser responsável. Eles só estão ocupando um cargo, mas eles não têm a responsabilidade e também eles não têm a competência. Por isso que, a partir de agora, você vai desenvolver as suas competências de autoproteção, de autoliderança, de você se colocar como líder no meio de um grupo, que você possa coordenar esse grupo, que possa orientar as pessoas, que possa acalmar as pessoas, tá? Então, é cada um por si. Nós pagamos sim caro e estamos vendo o retorno, tá bom? Como são muitos, deixa, não vamos gastar os recursos que eles pagaram para salvar, tá bom? Então, é aquela coisa, gente, o foco, depois que passar por essa fase, é a gente desenvolver um Brasil próspero, mas a partir da população, da sociedade, não do Estado. O Estado, ele só consome quem produz. Espero que vocês entendam de uma vez por todas isso, tá bom? Na hora da responsabilidade é só você e o outro que está ao seu lado, tá? Então, agora também, outro detalhe importante, porque também não querem divulgar todo o trabalho voluntário, todo o trabalho de força de homens e mulheres, principalmente de homens nos resgates, de civis nos resgates. Por que também? Porque a agenda globalista, ela, como foco é a redução populacional, ela incentiva e ela cria várias narrativas e várias, entre aspas, tecnologias para que as pessoas se relacionem com pessoas do mesmo sexo. Porque assim não se gera crianças, não se geram novos seres humanos, tá? Então, por isso que essa preocupação de ficar, ao invés de ensinar história, geografia, matemática, português, química, física, moral, ética, filosofia, ciência e tal, ao invés de ensinar isso nas escolas, querem introduzir desde cedo que você deveria ser homossexual. E aí já ditam que a criança tem que ser, tem que desenvolver, já inicia uma doutrinação de promiscuidade que só vai gerar doenças sexualmente transmissíveis e transtornos mentais e emocionais. Porque todos sabem que a criança, na fase de quando ela é criança, ela é criança. Ela não tem essa coisa menino, menina. Então, todo ser humano que
nasce, tem um seu processo de desenvolvimento e tudo deve ser explicado e orientado conforme o entendimento da fase infantil e da forma que se está se doutrinando. E eu vou te falar, nem só nas escolas estão essa doutrinação, nas empresas públicas também. Você sai da sua casa para trabalhar, para fazer curso de diversidade, etc. Tal. Nunca vi isso, né? Você vai para exercer uma função, não para ser doutrinado, tá certo? E ressalto, não é nada a ver com as pessoas, estou falando da política, tá bom? Eu estou falando da política, da doutrinação que está sendo impregnada nas crianças e nas famílias e na mídia. O indivíduo não tem nada a ver com isso que eu estou falando, porque cada um cuida de si, responde por si e paga seus próprios impostos. Não estou falando das escolhas das pessoas individuais, da vida que elas querem, não. Isso eu respeito da mesma forma que eu quero respeito a mim. Então, está se virando um movimento em que as pessoas estão sendo obrigadas a ser o que elas não são, tá? Então, é disso que eu estou falando. Se você é rosa, você é rosa. Se você quer ser azul, seja azul. Mas se eu sou verde, não exija que eu seja rosa ou azul. Porque da mesma forma está infringindo a minha liberdade. E isso é uma ditadura. Tá certo? A sua verdade individual tem que ser a minha verdade? Não, jamais será isso. Todos nós somos libertos para pensar, viver e agir, claro, conforme as leis, conforme as regras, que não interfirem, não cause prejuízo a outra pessoa, tá bom? Então, gente, está querendo também se mascarar muito para que as pessoas aceitem que homem não vale nada, que homem não serve para nada, que mãe não serve para nada. Você está entendendo isso? Não querem mostrar que no Brasil há homens de verdade, homens viris. Porque, pessoal, infelizmente, que a gente vê nos abrigos são as pessoas da melhor idade, né? Que falam, né? Os idosos eu chamo de melhor idade. São as pessoas são as mães e as crianças, os jovens, as crianças. E os homens, por quê? Porque o natural de um pai de família é salvar a sua família, salvar a sua esposa, que a sua esposa vai cuidar das crianças. Essa é uma regra básica e natural e biológica. O homem protege a mulher para a mulher poder cuidar dos filhos, tá certo? Em outras culturas, se privilegia salvar o pai porque é ele que provê tudo para a família. Não é em culturas em que a mulher não é tão aceita, antigamente, né? Até está mudando, né? No Japão era assim, não sei se mudou, mas a prioridade era sempre salvar primeiro o homem, porque é ele que cuida da família, sustenta a família, é responsável pela família, não é uma questão de machismo, é uma questão de se salvar o pai, possivelmente ele próprio já vai conseguir salvar sua família, tá? Mas nós aqui, nós temos né, os pais de verdade que foram criados, né, na educação e permanecem nessa educação, nessa criação. Claro que eles vão dar vida para salvar. Por isso que possivelmente hajam muito mais homens que perderam a vida do que mulheres, e há muito mais homens que estão na frente dos resgates. E agora, essa afeminização dos homens, vamos ver quantos irão lá. Porque com certeza há pessoas, sim, independente da sua escolha íntima,
não é? É cidadão, é ser humano, é brasileiro, tá? Mas a feminização deixa, estimula, que nós temos o feminino e o masculino dentro de nós, mas estimula um feminino errado, que é o feminino em desequilíbrio, é essa sensibilidade invertida, né? Que tem medo de tudo, tem ai, que aquilo outro, esquecendo que biologicamente você tem a força, você tem a fúria, você tem a garra, tá bom? Então, gente, é essa imagem que é muito forte, que traz a confiança do feminino no masculino. Não é? Até nos comentários aí, que depois também eu vou repostar para vocês, eu falo, depois que eu estou vendo as coisas que aconteceram no Rio Grande do Sul, depois que eu conheci uma pequena parte de Santa Catarina, eu falo, gente, que bobagem vocês ficarem querendo ir atrás de homens de outros países. O homem tem que ser viril, o homem tem que dar conta, tem que ser responsável, sabe? E olha quantos no nosso país tem. Independente, cada um tem o seu destino, cada um tem o seu coração, mas não esqueçam que sim, essas narrativas não conferem a verdade, não conferem a verdade. A verdade é que o homem de brio, o homem de vergonha, o homem que preza pela humanidade, pela família, pelos bons costumes estão. E aonde não está presente o homem, aonde não está presente o homem, a mulher e as crianças se encontram vulneráveis. As situações que a gente viu que se pôde punir, se pôde prevenir todo o ato libidinoso, tinham homens lá para brigar contra isso, tá? Não é uma questão que a mulher não pode brigar, que a mulher não pode se defender, não é essa a questão. A questão que eu sempre falo, né, é que a mulher, ela precisa ser respaldada, ser protegida para ela poder proteger e cuidar dos filhos. Se falta o homem, eu sei que é duro, meninas, mães solos, etc. Mas a gente tem que conversar, a gente tem que entender. Não é uma questão que você é culpado sozinha, porque uma criança não nasce só de uma pessoa, são duas pessoas, tá? Mas é a questão que a mulher fica sobrecarregada e não vai dar conta de você ter várias funções. Você ou vai ter que estar trabalhando, ou vai educar os filhos, ou vai proteger os filhos, ou vai se proteger. Isso não é vida, isso não é normal. Então, precisamos sim dos homens nos protegendo, porque agora todo mundo está vendo como a falta do masculino, a presença do masculino, a presença de uma autoridade masculina impede que outros transviados, desviados de conduta, de caráter, de vergonha, de decência, se aproveitem da vulnerabilidade, tá bom? São mães que estão com 2, 3, 4 filhos sozinhas ali, como vai conseguir cuidar e impedir e proteger e aquilo outro? Nós precisamos dos homens, sim. Nós precisamos formar os homens de verdade novamente. Imagine só, no Rio Grande do Sul, ainda a criação, os costumes são preservados. Imagine se isso acontecesse em São Paulo. Será? O que seria? Os costumes todos deformados, todos bagunçados, né?
o que seria? Vocês entenderam a importância da gente manter os bons costumes, manter a ordem natural da vida? Então, não deixem de olhar, de se orgulhar, de falar, você brasileira, poxa, tem homens de verdade aqui e eu quero sim construir uma família com um homem de verdade brasileiro, tá bom? Ou independente da etnia, da nacionalidade, etc. A única coisa que eu falo para vocês é que não rebaixem o valor humano dos brasileiros. Reconheça, sim, tá? Porque a minoria que fica aí, a minoria que estraga como eu falo, estraga toda a trajetória das pessoas que optaram por escolher a própria intimidade, etc e tal. Eu não gosto desses rótulos estranhos, né? Porque eu quero ver pessoa. A intimidade dela não me compete falar, discutir, né? Mas as pessoas realmente de verdade que vivem a sua sexualidade em que a sociedade acha diferente são pessoas que sofreram muito, principalmente porque há uma cultura de erotização sobre isso, né? Então sofrem muito e eu vejo que são pessoas que são excelentes nas suas profissões, nas suas coisas. O que está estragando é esse circo que fizeram, assim, e aí eles falam que é para apoiar toda a história das pessoas e não é. Não é. Não é. É para atingir todo mundo de forma negativa e disturbar as coisas, tá bom? Toda pessoa que teve que trabalhar com a sua sexualidade, que é vista como diferente pela sociedade, sabe que independente do que façam, são eles sozinhos e elas sozinhas que vão ter que tocar a vida, que vão ter que resolver suas situações, que vão ter que responder a cada julgamento, a cada olhar de julgamento, né, tal tudo. E hoje, gente, a sociedade está tão tranquila, a gente não precisa ficar arrotando isso o tempo todo. Mas as pessoas estão arrotando e assim, sempre existiu essa mudança de polaridade, sim, há um processo natural de mudança de polaridade em algumas encarnações, existe, é natural, não tem problema nenhum. O problema são políticas para se obrigar que homens usam toalete feminino, sendo que a nossa sociedade sabe muito bem que em estado de vulnerabilidade, uma criança, uma jovem, uma mulher estar sozinha, o comportamento de alguns homens é muito diferente, como se ela estivesse em público e na companhia de um outro homem. Tá bom, gente? Todos nós sabemos isso. Então, para a gente prevenir, infelizmente a polícia não vai fazer nada, porque o prejuízo e a dor vai ser seu. Mesmo se você for na delegacia, o prejuízo vai ser seu e eles vão falar, porque você estava assim, porque você estava assado, porque você estava com essa roupa. Então, gente, eu estou falando para vocês, o que eles quiserem fazer nas leis, porque nós damos esse poder a eles, eles vão fazer. Eles vão fazer. Então, o que eu estou falando para vocês agora é se protegerem, se prevenirem, aprender lutas de defesa, Krav Maga, que é muito bom, prevenir aí aonde vocês vão. Estiver andando na rua sozinha, procura assim, espera um grupo de
pessoas passar. Eu, às vezes, quando a rua está muito erma, está muito coisa, eu espero. Às vezes um grupo está passando, aí eu ando um pouquinho atrás desse grupo. Tá bom? Se você vê qualquer atitude errada de alguém para outra mulher, procure a segurança mais próxima, chame aquela mulher para ficar mais próxima de você, entendeu? Mostre que você está filmando, tá? Vocês que têm unhas compridas, que eu tenho medo dessas unhas. Nossa, eu tenho medo, gente, disso, porque uma vez eu tinha a unha, eu deixava só um pouquinho, né? Era um pouquinho grandinha assim, aquele normal das antigas, tá? Não é de hoje não. E eu machuquei aqui, me ficou uma marca por muito tempo, eu nunca mais, então eu tenho medo, né? Mas, gente, as unhas também são armas. Eu gosto de andar às vezes com aquele palitinho de cabelo, aquilo também, pelo menos para você se defender e entender o atingir tal. Nos ensinaram a não reagir, a ser submissas, então a gente cria esse medo que paralisa e muitas vezes a gente é abusado, é violentado porque a gente automaticamente a gente paralisa. Não fomos ensinadas a atacar, não fomos treinadas, né? Os filhotes, todos os filhotes dos bichinhos, seja fêmea ou macho, já aprendem de brincadeira como a lutar, como a se defender, como tudo, como a morder, como, entendeu? Os pontos vitais, não é? Os pontos vitais, garganta, olhos, o estômago, tal, as partes íntimas, tal. E a gente não aprende isso, a gente não aprende a revidar, entende? Então, assim, todo mundo, né? E todo mundo sabe, né? Os homens mal intencionados sabem disso, então eles se aproveitam porque eles sabem que primeiro vão ficar impunes, entende? Ninguém tá vendo, vão estar impunes, etc. E é você que vai ter que gerar provas, além de todo o prejuízo emocional que você. Tá bom, pessoal? Então, a Lu sempre vai estar aqui falando, se preparem de todas as formas, se fortaleçam, cuidem do corpo, tá? Do corpo, sabe para quê? Não para você colocar o biquíni só, tá? É para você poder correr, poder subir uma escada, pular numa árvore, tá? Esse é o momento, porque mesmo que você não use para si, às vezes alguém vai precisar dessa tua força, dessa sua determinação, de você se colocar como responsável, tá certo? Então, gente, hora de união. Tem uma coisa muito legal que o Sandro Rocha fez, que é fazer uma oração da gente perdoar a todos. Então vamos fazer uma reflexão? Perdoe. Perdoe a si por confiar, por acreditar, por esperar do outro. Você, se ainda não tem condições de fazer por si, você vai desenvolver essas condições, você vai desenvolver essas habilidades. Então, libere a vergonha, o ódio, a raiva e a culpa. Não só libere, como retransforme elas, transmute elas em força para você seguir adiante, em criatividade, em impulso para solucionar os problemas. Se for necessário, busque a justiça, mas não carregue isso nas suas costas. Não carregue isso nas suas costas. Libere todo o peso que está nas suas costas, você carregando sobre teus pés. A hora de renovação. Quanto mais a gente deixar que o mal, que as atitudes más das pessoas nos atinja, nos paralise, melhor
para nós. Compreenda? Então busque os seus direitos, a sua justiça, mas não deixe essa pessoa atrapalhar o seu pensamento, o seu sentimento, o seu sono. Libere, desassocie a pessoa da atitude dela e pronto. E assim a gente pode decretar essa limpeza dentro da gente, liberar esse ódio. Muitas vezes as pessoas continuam ainda te incomodando, próximas ainda, porque você não liberou, não fez a justiça, o equilíbrio, e o universo te traz mais uma oportunidade de fazer esse equilíbrio, de você confirmar a sua verdade perante aquilo e que as pessoas devem sofrer. Sofrer não é sofrer, mas se você causou prejuízo, você tem que ter uma retratação ou uma reparação, não é? Mas muitas pessoas não fazem isso, mesmo tendo a responsabilidade de fazer. Então, libere toda essa carga emocional, esse ódio, esse rancor. Você vai voltar a respirar, voltar a confiar em si, tá? Você não tem como solucionar, você não sabe mais, procure um profissional para solucionar suas questões, para te dar um conselho, para alguém para estar ao seu lado, tá bom? Porque quando outras pessoas correm o risco dos seus cargos, das suas coisas, eles vão fazer de tudo para que você seja a louca, o louco, o errado, a pessoa que não tem provas, entende? Então, vocês já veem isso e verão muito isso acontecer em todas as esferas, tá? Tá bom? Então, se libera que você tem muita coisa para correr, tá? Não perde tempo. Não perde tempo com essas pessoas, não. Ficar pensando, ficar guardando elas aí no seu peito. Seu peito tem que armazenar alimentos, medicamentos, saúde, amor, paz, liderança, dinheiro, tá? O coração tem que ter espaço para isso, não para lixo, não para as coisas que vão te adoecer. Tá bom? Então, espero que eu tenha envolvido aí vários casos, vários cases, várias situações aí que vocês, meus parceiros aqui, estão trabalhando, estão meditando, etc. Mas, vamos respirar. Um bom dia para vocês, se preparem aí, cuidado com as notícias que querem disturpar a verdade, prestem atenção no céu, arrumem aí suas roupas de cama, seus cobertores, etc. Tente pelo menos fazer um estoque que dure uns 15 dias, que dure um mês, que vocês consigam aí, tá? Água é importante, todo dia precisa de água. Comida a gente pode pelo menos um dia sim, um dia não, se houver qualquer problema, tá? Ou uma quantidade pequena, até temporariamente, até se resolver algum problema, alguma coisa, tá bom? Eu quero ver todo mundo vivo. Esse pedido que eu faço para vocês. Um abraço bem apertadinho para todos aí, para todas aí, vibrando muita alegria no coração, muita paz, muita fortaleza mental para a cabeça, tá bom? E se distrai um pouquinho com coisas saudáveis, mas não esqueça das coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, tá? Já há anos dá aquela avisa muito
muitas coisas, mas né, a mídia não vai reproduzir, então não vai chegar a muitas pessoas. Mas a Lua aqui e várias milhares de outras pessoas estão tentando passar o conteúdo aí para quem puder repassar e vai repassando e repassando.